Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, finalmente vamos começar o vídeo. Yes! Galera, como eu bem expliquei no vídeo anterior, eu vou começar a explicar como eu vim parar aqui em Londres. E esse é o primeiro capítulo da minissérie de como eu saí do Brasil lá em 2016. Então, começando pelo princípio, o meu pai, há muito tempo atrás, mais ou menos... acho que era 2013, eu tinha 23, mais ou menos, um pouquinho antes, acho. Ele tinha tirado cidadania porque há muito tempo atrás liberaram uma lei de memória histórica para descendente de espanhol. Aí meu pai tirou, um monte de gente da minha família tirou. E aí na época meu pai tirou, mas eu não podia tirar. Porém, eles decidiram vir um pouco mais pra frente, que era lá em 2016. Antes disso, aconteceu muita coisa na minha vida. Só que eu vou deixar pra contar só a partir de quando eu saí até o dia de hoje. Quando meu pai decidiu vir, que ele tava com a cidadania em mãos, eu tava numa fase um pouco complicada da minha vida, assim. Tanto profissionalmente, quanto em estudo, quanto em relacionamento. Então, na época, eu tava dando aula de Kung Fu há muitos anos, e eu tava bem, gostava muito, sinto muito, uma das coisas que eu sinto mais falta é do Kung Fu que ficou lá pra trás. Mas sabe quando você tá naquele momento da vida que você... eu preciso mudar? Eu sou muito assim, isso é muito meu. Eu não consigo ficar mais que 3 anos no mesmo lugar, já começa a me dar uma agonia, tanto que no Kung Fu eu acabei ficando muito. Enfim, eu tava saindo de um relacionamento muito complicado, sofri muito, e eu tava meio sem saber o que fazer da vida. E eu tava fazendo faculdade de educação física na época, porque tinha a ver com Kung Fu, mas eu sentia que ali não era o meu lugar, sabe? Aí os meus pais vieram com essa ideia de ir embora, e eu falei assim, e se eu fosse junto? Aí eu falei assim, o que eu preciso fazer? Aí a gente conversou, analisou, eu falei, quer saber? Eu vou. Peguei, vendi minhas coisas, vendi tudo. Eu tinha uma moto na época, eu não tinha chegado a comprar o carro. Eu tinha uma moto e o dinheiro do meu acerto. Aí eu conversei com o meu mestre, falei, tô indo embora. Falei com meus amigos, decidi e falei, eu vou. Meu pai tava muito mais fácil pra ele, porque ele tinha documentação, tudo, e eu meio que não tinha nada. Eu só fui. Vocês vão ver no decorrer da série que a minha vida basicamente é isso. Só fui. Dá errado no meio do caminho, mas sempre dá certo. É só uma questão de logística que vocês vão entender mais pra frente. Então basicamente o que me fez sair foi esse fogo no que eu tenho de não conseguir ficar parado. E então foi mais ou menos assim. O meu pai, ele veio em janeiro. Não, foi ao contrário. A minha mãe veio em janeiro, ela veio, foi? A gente tava no Brasil, é porque eles estão na Espanha. Então, a minha mãe saiu do Brasil e foi pra Espanha primeiro, sozinha, porque ela queria ver como que era e meu pai ainda tava terminando a papelada pra poder correr com a aposentadoria e tal. E aí, em março, o meu pai veio, e aí depois, em junho, bem perto do meu aniversário, eu decidi ir. Aí quando eu já tinha vendido tudo minhas coisas, tinha feito toda a minha transferência da faculdade, porque a princípio essa foi um divisor bem grande de águas. Porque eles queriam que eu fosse pra Espanha para continuar os meus estudos lá. E no fim acabou até que dando certo. Eu transferi toda a minha grade curricular da faculdade que eu estava no Brasil para a Espanha. Assim, resumidamente foi super simples, mas eu tive que passar na imigração, aquela coisa bem complicada, que nessa primeira vez que eu vim do Brasil para cá, foi até que relativamente fácil. E aí eu entrei, só que eu fiquei nessa, né? Quando eu cheguei na Espanha, foi tudo muito novo, e tem uma coisa muito peculiar que aconteceu e que costuma acontecer com todo mundo que sai do país. Então, no meu caso, acho que no caso de muita gente, a primeira dificuldade foi o idioma. Isso me trava muito. Eu conheço gente que não trava tanto, tipo, todo mundo trava, mas tem gente que é meio que, tipo, dane-se, eu vou.
entendeu? Mas no meu caso, isso me bloqueia demais. Então o primeiro problema que eu tive foi com o idioma. E quando eu transferi a faculdade lá para Espanha, eu tive um segundo problema que foi muito grande. Porque eu não falava direito o idioma, eu tinha estudado espanhol quando eu tinha 15 anos, um curso assim, que quando você vive na prática, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O que você aprende no espanhol no curso, quando você vai ver no dia a dia, tem muita gíria, tem muita coisa, não é a mesma coisa, sabe? É mais um dia a dia. Quando eu cheguei na faculdade, eles aceitaram um monte de matérias minhas, só que teve um grande problema, porque eu fiquei em 3 turmas diferentes, porque eu tava no último ano, então eu acabei ficando, porque como as diferenças de matérias eram grandes, eu acabei ficando com a turma do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Então, tipo, eu tinha dificuldade do idioma, para entender o que o professor falava, dificuldade de me entrosar com as pessoas, porque eu não tava no mesmo grupo. Então, tipo, tinha aula que eu tava no grupo do primeiro ano, tinha aula que eu tava no grupo do segundo ano, tinha aula que eu tava no grupo do terceiro ano. Então, era difícil até para criar um relacionamento e desenvolver mais. Então, isso para mim foi um desafio monstruoso. Mas, passado 3 meses, eu até fiz grandes amigos, inclusive a gente conversa até hoje, e são pessoas muito queridas. Inclusive, uma que me ajudou muito na faculdade, na época da faculdade, foi a Lu. Ela tem um perfil agora profissional de treinamento, e ela é uma pessoa incrível, incrível, como pessoa e como amiga e como profissional, como tudo. E quando eu cheguei na faculdade, ela me deu uma mãozaça, assim, ela viu a minha dificuldade, me acolheu e sentava comigo, tentava me ajudar para pegar a matéria, não sei o quê. E deu certo. Eu consegui tirar de letra. Passado ela, eu conheci o Isma, que a gente fez ginástica, tinha curso de ginástica artística de graça da faculdade. A faculdade em si já era de graça, mas tinha uns cursos extras lá. E como eu não tava fazendo nada depois da aula, eu falei, vou me inscrever. E foi lá que eu conheci o Isma. E ele foi outra pessoa que eu me dei muito bem com ele, e a gente se dá muito bem até hoje. A gente conversa até hoje, inclusive eu preciso voltar lá para visitá-los. E esse foi o primeiro maior problema: idioma e entrosamento. São 2, né? E o terceiro, que foi o que assustou muito, eu acho que todo mundo, quando muda de país, assim, muda drasticamente, passa por isso, que foi a depressão. A minha família, eu conversei depois com a minha família, todo mundo teve. Eu fiquei 1 semana de cama, total de cama. Eu não saía pra comer, não saía pra tomar, às vezes nem pra tomar banho. Eu basicamente levantava quando dava fome e voltava pra cama. E aí uma amiga minha, que já tinha passado por isso, a Thay, ela virou e falou assim: Vini, pega 1,50, que o café é baratinho lá na Espanha, aqui também. Pega 1,50, 2 euros, vai tomar um café, você só precisa falar, por favor, um café. Enviar. Sabe? Era só isso. Senta lá e fica escutando, sabe? Você sai um pouco. Mas isso foi a chavinha que me mudou. Mas foi 1 semana, assim, muito horrível, sabe? Muito, muito complicada. E acho que esses foram os primeiros desafios quando eu saí do meu país. E acho que tudo isso eu resumi 6 meses nesse vídeo, né? Desde quando eu saí do Brasil até quando eu entrei na faculdade. E aí depois vem a parte de encontrar trabalho. Porque com a faculdade, na Espanha, né, na Europa em geral, estudar e trabalhar é uma coisa quase que impossível. E foi uma coisa que pra mim foi muito difícil, e eu, no fim das contas, acabou que eu não consegui. Eu tive que trancar a faculdade, fazer uma decisão na minha vida que mudou drasticamente, que vai ser uma coisa que vai ficar pro próximo vídeo. O vídeo número 2 da série, eu vou contar como que foi quando eu decidi largar a faculdade e me jogar numa profissão de ajudante de marcenaria. Foi quando eu fui viajar. Mas fica pro próximo vídeo, beleza? Então, falou, é nice!